Olá, irmãos, chegamos no finalzinho aí de Atos capítulo 28, e aí nós pulamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo, por que a gente pula para essa carta? É claro que não há uma sequência lógica aqui, pelo menos na colocação dos livros, mas está muito próximo uma sequência da história, porque nós chegamos em Atos capítulo 28, na primeira prisão de Paulo. O apóstolo ele é preso agora em Roma, né, conforme nós vimos lá no desenrolar de Atos. Ele é preso em Roma, mas ele fica numa prisão domiciliar, né, com uma certa liberdade. Ele fica ali 2 anos, e Lucas, que era o seu companheiro e escreve, né, o livro de Atos, ele vai terminar em um tom muito confiante, né? Ele vai terminar falando que Paulo estava preso, mas gozava de uma certa liberdade, podia receber muita gente em casa, e continuou a pregar o seu evangelho ali de forma controlada, né, vigiada pelos soldados, mas ainda com muitas oportunidades de pregar o evangelho. Os estudiosos e a tradição, né, isso não está no relato bíblico, diz que Paulo foi libertado aqui dessa prisão depois, né? E aí ele voltou na Grécia, ele voltou ali na Ásia Menor, aquela região que hoje é a Turquia. Alguns dizem que ele chegou aí à Espanha, e aí ele foi preso pela segunda vez em Roma, e nós vamos ver na carta que ele escreve, essa segunda carta que ele escreve a Timóteo, que provavelmente ele estava recebendo acusações piores, né? Agora, muito provavelmente, acusações vindas do imperador. E aí não teve jeito, né? Ele foi decapitado. E aí é nesse contexto que ele escreve a segunda carta ao jovem Timóteo, né? Timóteo era um jovem pastor que estaria assumindo a igreja de Éfeso, uma igreja importante, um grande desafio. E o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para aquele jovem Timóteo, para encorajá-lo a enfrentar os desafios de estar à frente daquela igreja. Então é importante a gente fazer essa ligação de Atos 28 com 2 Timóteo, que aqui, de fato, o apóstolo Paulo está preso numa prisão diferente daquela que Atos termina. Por isso que a gente crê, pela história também, de que ele estava numa segunda prisão. Por quê? Porque aqui Onesíforo vai procurá-lo e achá-lo com dificuldade. Ele estava numa prisão não muito fácil de chegar, né? Então agora ele estava preso, não podia pregar o evangelho, provavelmente numa masmorra mesmo, escura, fria. E aqui ele já vai escrever essa carta em tom de despedida, sabendo que dessa vez os seus dias estão contados. Então a gente faz esse link do final de Atos, quando Paulo está preso, numa prisão domiciliar, continua pregando o evangelho, logo depois ele é solto e é preso novamente, e aí ele escreve essa carta. E aqui nessa carta a gente vai ver, de fato, as últimas palavras do apóstolo Paulo. E aí é um texto muito rico, né? 2 Timóteo foi escrito mais ou menos ali entre o ano 65 e o ano 67 depois de Cristo, né? Já nos seus últimos dias de vida. Então foi mais ou menos nesse período ali. E o propósito, como eu disse, era encorajar o jovem Timóteo, jovem pastor com um grande desafio. E aí a gente vai ler esse texto pensando nisso. É uma palavra para um jovem pastor, mas é uma palavra para todo crente também, que tem o grande desafio de pregar o evangelho, de levar o evangelho. Esse não era uma missão somente de Timóteo. Timóteo estaria aqui como pastor da igreja, e todos os seus desafios. Mas todo pregador do evangelho também precisa ouvir
e confiar nessas palavras aqui que o Espírito Santo fala ao jovem Timóteo através do velho e experiente apóstolo Paulo, né? Ele começa falando, o propósito aqui do texto é de que Timóteo vá a Roma com uma certa urgência, né? Porque além de Paulo saber do seu fim, ele também queria receber o consolo, né, da presença de Timóteo. Timóteo era um filho para o apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso no versículo 4, né, quando ele diz assim: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de alegria. Então a presença de Timóteo, do filho na fé do apóstolo Paulo, era muito importante para ele ali naquele momento de prisão. Como é bom nos momentos de sofrimento a gente estar cercado, ou a gente ter a presença de um amigo, né? Os amigos, eles aparecem principalmente nesses momentos de luta, nesses momentos de sofrimento extremo. E aí, que Deus te abençoe, você que faz esse trabalho, você que não abandona um amigo, né? E para aqueles que também às vezes são indiferentes ao sofrimento do outro, pense nisso, pense nisso. É muito importante a gente estar com alguém no momento de sofrimento. Essa é uma das grandes virtudes da igreja de Jesus, da igreja primitiva lá de Atos. E deve ser algo que a gente deve resgatar hoje. Nós vivemos num mundo de indiferença, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão sofrendo, irmãos da igreja estão sofrendo sozinhos, por uma série de razões. Às vezes não comunicam o seu sofrimento, às vezes se isolam, né? E às vezes também a igreja ela é indiferente. Mas isso também faz parte do ser igreja. Mas é uma coisa que a igreja precisa corrigir urgentemente, né? No verso 1 e no verso 2, Paulo vai falar a respeito das maiores virtudes, das bênçãos mais importantes que Deus pode dar para alguém. Bom, se você espera a bênção de Deus de material, dinheiro, casa, carro, né, conforme eu falo, são coisas boas para a gente, mas coisa que não pode faltar na sua vida, que é bênção de Deus, está aqui escrito, pela vontade de Deus, no verso 1, segundo a promessa da vida que está em Cristo, e ele vai dizer no verso 2, graça, misericórdia e paz, vida eterna, graça, misericórdia e paz. Se você tiver isso, você não precisa absolutamente de mais nada para viver. Você está pronto, inclusive, para morrer. Se você perder tudo, assim como Jó, né? Jó tinha vida, tinha misericórdia, tinha graça e tinha paz. São 4 presentinhos que Deus nos dá, que são os presentes mais poderosos, mais maravilhosos que Deus tem para dar a cada um de nós. E no verso 3, nós vamos ver um momento assim muito singular, em que o apóstolo Paulo vai dizer que ora, né, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo, um homem experiente, orava por um jovem ainda. Que coisa linda, a humildade do apóstolo Paulo em se preocupar com aquele jovem pastor, saber que ele estava morrendo. Ele podia estar preocupado com outras coisas, mas ele está preocupado em deixar um legado, em influenciar a vida daquele jovem, do jovem apóstolo Paulo. E isso é lindo, e Paulo sabe que a melhor forma de influenciar, a melhor forma de abençoar alguém é orando por ele, orando por alguém. Por mais que às vezes a pessoa diga, não, eu não quero receber oração, eu não quero ouvir a palavra, não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus, mas uma coisa ele não pode nos proibir, né, de orar
por ele. E essa é a coisa mais poderosa que nós podemos fazer por alguém. Então nós vemos aqui um pai que ora pelo filho. No verso 5 ele vai trazer um elogio, que ele vai falar da fé não fingida, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou em tua avó Eloide e em tua mãe Eunice. Que coisa linda! De vó para filha, para neto. Olha como é que a bênção do Senhor, ela é maravilhosa. Timóteo só era Timóteo, não primeiro por causa de Paulo, por causa da vovó Lloyd, por causa da mãe Eunice. Então você que é avó, você que é mãe, transmita a tua fé para o teu neto, transfira a tua fé para o teu filho, que ele veja em você um exemplo de vida cristã. Quantos e quantos homens e mulheres hoje estão trabalhando poderosamente, sendo poderosamente usados por Deus na obra, e quando você vai conversar com eles a respeito da história, sempre tem: não, eu ia para a igreja com minha avó, a minha avó sempre me levava para a igreja, a minha mãe sempre me levava para a igreja, às vezes à força, mas eu via, hoje eu entendo da severidade que ela tratava comigo, por causa da seriedade que era eu estar no caminho do Senhor. Esse é o testemunho de muita gente que se lembra da avózinha, que se lembra da mãe, que a pessoa é o que é hoje, aquilo que a avó e a mãe ensinou ou ensinaram. Então você que é vovó, você que é vovô, você que é pai, você que é mãe, se existe uma coisa que você pode deixar de poderoso para o teu neto e para o teu filho, é a tua fé passada para ele. Ensina-o a ter fé, ensina-o a temer o Senhor, e esse menino e essa menina vão estar guardados pelo Senhor pelo resto da vida deles, e vão ser vitoriosos, vão vencer o mundo e vão ser grandes homens e mulheres de Deus. Tudo começa dessa forma. Esse versículo 5 é um versículo muito poderoso. No verso 6, o apóstolo Paulo vai falar para ele: despertes o dom que há em ti. É uma iniciativa, embora o Espírito Santo queira fazer, embora Deus queira fazer, sou eu que não deixo esse dom dormir, deixar ele apagado na minha vida. Quanta e quanta gente tem dom, e dom que estão, escondidos, lá como a parábola dos talentos. Deus dá o dom e fica guardado lá, não multiplica, não usa, não gasta aquele dom, e quanto mais gasta, mais ele aumenta. Então é uma iniciativa nossa. A gente não sabe aqui necessariamente qual era o dom que Paulo está falando. Muito provavelmente o dom da pregação, o dom do presbitério, da direção, da condução e liderança da igreja, provavelmente. Mas o texto só fala de um dom, e Paulo vai falar: desperta esse dom, faz ele, reacende esse dom que há em ti. Para você também, querido, qual o dom que Deus tem te dado? Qual o dom que o Senhor tem te dado? Você tem enterrado? Você tem colocado ele está cochilando na tua vida, ou você está exercendo ele? Ou você está praticando? O dom que Deus nos dá é um dom sem arrependimento. É algo caro da parte de Deus, que vem junto com uma responsabilidade de viver isso. Então pensa nisso, e o apóstolo Paulo vai falar isso para ele. Do verso 8 ao verso 12, o apóstolo vai falar para Timóteo: não se envergonhe das minhas cadeias, das minhas prisões, não se envergonhe da crucificação de Jesus. Lembra que o tempo deles não é o nosso tempo hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho é um Evangelho de vitória. Naquele tempo também era um Evangelho de vitória, mas eles eram tidos como criminosos. Paulo foi preso como um criminoso. Jesus foi morto, foi executado como um criminoso e como o pior dos criminosos, crucificado. Então,
aqueles que eram o do caminho, os cristãos naquela época, muitas vezes eram tidos como criminosos, olhavam para eles como seitas, desvalorizando, né, caçoando, zombando deles. E Paulo vai falar para Timóteo: não se envergonha disso não, não se envergonha, porque isso é bênção para nós. Ele vai dizer: eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar a minha vida até o dia final. Isso é maravilhoso, querido. No verso 12 ele vai falar sobre essa convicção. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Sabe mesmo em quem você tem crido? Ou você tem uma informação de Jesus? Ou você conhece de caminhar com Ele? É importante que você caminhe com Ele na sua jornada, que você converse com Ele, que você fale com Ele e que você ouça Ele falar contigo. Relacionamento com o Senhor Jesus. Eu sei em quem tenho crido. No verso 16, para terminar, nós vamos ver que Paulo foi abandonado, né? Ele, nessa segunda prisão, já talvez pelo perigo que ele estava correndo, ele foi abandonado por alguns, mas Onesíforo, um companheiro leal do apóstolo Paulo, você não vai ouvir muito falar sobre Onesíforo. Eu gosto muito de ler o texto de Romanos, capítulo 16, quando Paulo encerra o livro de Romanos, ele vai relacionar vários nomes, muita gente que sustentou o trabalho dele. Paulo não foi o apóstolo Paulo com a obra que fez sozinho, por seu mérito, mas tinha muita gente cooperando com ele. Ele só foi o que foi porque tinha muita gente simples sustentando ele nessa caminhada. Só que agora, nessa segunda prisão, já com risco iminente de morte, já muita gente se afastou dele, e ele fala de alguns aqui, né, quando ele vai dizer no verso 16, verso 15, Figelo e Hermógenes, né, abandonaram ele, mas Onesíforo o encontrou com dificuldade, mas foi atrás. Um companheiro fiel. Como a gente precisa de companheiro fiel na nossa jornada. Você tem um companheiro fiel? Talvez você pense assim: mas eu tenho Jesus. Sim, amém. Ele é o mais importante. Mas você precisa ter alguém de carne e osso também com você, orando com você, alguém que saiba dos seus segredos, alguém que seja da tua confiança, gente assim, que a gente guarda no lado esquerdo do peito. Precisamos disso. O apóstolo Paulo tinha. Onesíforo era um, Timóteo era outro, Lucas também era outro, Silas e Barnabé também eram outros. Que possa ser assim na sua vida. Vamos continuar nessa caminhada, aprendendo com o apóstolo Paulo, agora mentoreando um jovem pastor. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.